Olá pessoal, tudo bom? Eu estou vindo aqui bem rápido fazer um pequeno videozinho em poucos minutos, em poucas palavras, e explicar uma dúvida que eu achei muito interessante. Alguns alunos perguntaram, na verdade, em especial foi uma aluna, ela preocupada, né, querendo entender, ela perguntou, professor, qual é a diferença entre uma função e uma equação? Na verdade, gente, função e equação são expressões, sentenças da matemática, são objetos matemáticos. Mas como a gente está estudando funções horárias, né, dos movimentos, movimento uniformemente variado, apareceu essa dúvida. E eu achei interessante, tanto aqui para a física, como principalmente para a matemática. Então vou separar aqui o quadro em duas partes, exatamente, para explicar o que são funções e o que são equações. Então, gente, sinceramente, o aluno passou aí pelo Fundamental 2, né, estudando, tendo os primeiros contatos com a matemática, exatamente estudou as propriedades matemáticas, estudou as relações matemáticas, as primeiras operações matemáticas. Então, exatamente depois de passar todo o Fundamental 2, para fundamentar esses conceitos, trabalhando as operações, trabalhando as relações, aplicar agora no que vem no ensino médio. Em física, em especial, é importantíssimo você saber o que é uma função e o que é uma equação. Você passou pelo nono ano e lá no nono ano já tinha começado a trabalhar as noções preliminares do que era função. Como a gente disse aqui, gente, e você já vem desde o sétimo ano, oitavo ano, trabalhando equações, equações do primeiro grau, no nono ano, equações do segundo grau. Então, estou fazendo esse videozinho aqui para explicar a diferença. Primeiro, tinha falado que são sentenças, expressões totalmente distintas. São objetos matemáticos de natureza totalmente distintos. Primeiro, função. Função é uma relação, certo? É uma relação. Segundo, então, a gente, como sempre em sala de aula, nas aulas, a gente costuma dizer o seguinte: gente, é bom a gente, a partir de uma ideia básica, bem intuitiva, eu costumo passar vários sinônimos para que você vá se familiarizando com os sinônimos até chegar à ideia intuitiva do que é aquele conceito. E a partir daí a gente formalizar. Então, o que seriam funções? São expressões, sentenças matemáticas que trabalham relações. Primeiro, relações. Segundo, são aplicações. Aplicações. Ah, professor, como assim? A gente tinha falado em sala de aula que é importantíssimo você ter a ideia principal de que função é uma ideia de dependência. Como assim, professor, uma ideia de dependência? Dependência. A gente até falou na questão lá do exemplo do aluno, disse o seguinte: imagine na nossa linguagem cotidiana, na nossa linguagem do dia a dia, que determinado fulano use essa expressão. Determinado aluno está vivendo muito em função do colega dele, em função do que o colega dele faz, em função do que o colega dele diz. Então ele está vivendo muito em função. Então observem aqui essa ideia intuitiva. Então função, gente, é exatamente uma ideia de dependência. Ah, fulano está... As atitudes dele, o que ele tem feito, o que ele tem falado, tem sido muito em dependência, muito em função do que o outro faz. Então, essa ideia de função e dependência estão intimamente ligados. Ah, professor, lá na matemática, a gente trabalha a função como sendo, vou dar um exemplo aqui, f de x igual a 3x mais 1. Estão lembrados? Então, observa aqui. Por que o professor falou aplicação? É exatamente quando o professor diz lá o seguinte: gente, peguem aqui todos os elementos do conjunto A e joguem na função para encontrar qual vai ser o resultado. Então, você pega todos os elementos do conjunto A, seriam os x, joga na função, na sentença que define ela, e você vai chegar a um resultado, ao f de x. Então, gente,
a ideia de aplicação é exatamente essa. Você vai aplicar, você vai pegar esse valor de x, aplicar o x à sentença f e vai encontrar o resultado. Cada x eu encontro um resultado diferente. Eu pego o x, aplico em f e chego em f de x. Então, f de x é o que mais se aproxima, essa notação aqui é o que mais se aproxima dessa ideia de aplicação. Eu vou pegar um valor, aplicar, aplicar na sentença, para encontrar o resultado que ele vai me levar. Então, gente, função é isso. É essa relação. Eu estou relacionando dois conjuntos. Estou relacionando o conjunto A com o conjunto B. Estou relacionando A e B como? Pegando os elementos de A, jogando na sentença e encontrando o resultado que vai estar em B. Seria mais ou menos essa noção. Ah, professor, dê um exemplo aí. Vamos pegar aqui um elemento do conjunto A, 1. Vou pegar o 1 e jogar nessa sentença. Então está dizendo o quê? Aonde tiver x, coloque 1. Vou pegar esse 1 e jogar aqui dentro. 3 vezes x, então é 3 vezes 1, mais 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Ou seja, observe aqui, mais uma vez, de maneira bem detalhada. Eu vou pegar esses elementos, ou seja, seria um x. Vou jogar na sentença. Então, é como se fosse o meu f de 1. Entenderam, gente? Eu não estou pegando para, aqui, ó, para x igual a 1. Eu quero saber, para x igual a 1, o meu f de x vai ser quanto? Vamos ver? Vamos pegar o valor 1, jogar, aplicar em f e encontrar o resultado que ele vai me levar. Quem vai ser o f de x? O f de x. Então, eu peguei aqui, ó, para x igual a 1. Então, ao invés de f de x, eu vou botar f de 1. Ou seja, para x igual a 1, quanto vai ser o f de x? Então, onde tem x, eu coloco 1. 3 vezes 1, mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, para x igual a 1, eu tenho 4. Ou seja, para x igual a 1, esse valor me levou num f de x igual a 4. Então, observem, gente, esses sinônimos. É uma relação, eu estou relacionando dois conjuntos. É uma aplicação, porque eu jogo um no outro. Esse valor me chegou aqui resultado. E é uma dependência. Por que dependência, professor? Porque o valor de f de x vai depender única e exclusivamente do valor de x. Me deu o valor do x, que eu lhe digo quem é o f de x. E vice-versa. Se f de x depende do x, o x depende do valor do f. Ah, eu cheguei no valor de 4. Mas esse valor de 4, eu cheguei a partir de que número? Eu cheguei a partir do número 1. Então, eu posso fazer essa relação de um em outro. Essa aplicação de um no outro. Ou seja, essa dependência. O f de x depende do x. Então, gente, essa seria a noção mais intuitiva, a noção básica, a noção preliminar do que é uma função. Ah, professor, e o que seria uma equação? Uma equação, gente, a palavra, etimologicamente falando, né? A etimologia, a origem dessa palavra, equação, vem de ek, do original ek. Ek significa igual. Igual. É algo ser igual. Ah, professor, a palavra equidistante. Equi, igual. Distante, distância. Ou seja, distâncias iguais. Equilátero, triângulo equilátero. Equi, igual. Látero, lados. Lados iguais. Então, equidistante, equilátero, todas são palavras que têm essa raiz. Equi. Equi significa igual. Então, gente, essa sentença, essa expressão, sentenças e expressões do tipo equação nada mais é do que ser uma igualdade. Então, uma equação é eu igualar, eu vou igualar dois lados, dois membros. Então, exemplo, eu digo lá, x é igual a 4 mais 2x. Pronto, eu digo isso daí. Ou seja, esse lado aqui é exatamente igual a esse lado, certo? Outro exemplo aí. Ah, professor, eu digo que, sei lá, y é igual a A mais B. Então, estou dizendo que esse lado aqui tem que ser exatamente igual a esse lado aqui. Então, gente, a diferença entre uma equação
e uma função é essa. A função é uma aplicação. Eu vou aplicar um valor dentro de uma sentença para encontrar o resultado. Então, existe uma relação. Já na equação, não existe relação, existe igualdade. Eu digo, esse lado é exatamente igual a esse lado. Ah, professor, me deu os valores de x. Vou substituir os valores de x, tenho que encontrar como resultado uma igualdade. Vamos dizer, 10 igual a 10, 7 igual a 7. Então, eu tenho que encontrar essa igualdade. Então, gente, a diferença entre equação e função é simplesmente essa. Vou fazer aqui agora um exemplo na física, né? Depois de explicado, são objetos, mais uma vez a gente tinha falado, né? São objetos matemáticos. Agora, professor, mostre essa ideia, esse conceito, essas noções bem intuitivas na física, já que a gente está usando funções na física, lá as funções horárias, e a gente também já usou a equação de Torricelli. Estão ligados? Então, o aluno perguntou. Vou colocar aqui para mostrar para vocês o porquê dessa dúvida. Da onde surgiu essa dúvida? Ah, professor, qual é a diferença? Função é a mesma coisa que equação? São diferentes? Então, qual é a diferença? Funções. Quais são as funções horárias que nós estamos trabalhando? A função horária do espaço em função do tempo, para o movimento retilíneo uniforme, S igual a S0 mais VT, nessa. A outra função horária, a função horária da velocidade com relação ao tempo, para o movimento retilíneo uniformemente variado, V igual a V0 mais AT. E a última função horária é a função horária do espaço com relação ao tempo, para o movimento retilíneo uniformemente variado, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado. Pronto, de funções horárias para os movimentos retilíneos temos apenas essas três funções. Ah, professor, e a equação? A equação a gente disse para vocês que tinha unicamente a equação de Torricelli. Como é a equação de Torricelli? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, são essas quatro relações que a gente tem trabalhado, né? E essas quatro expressões, né? Três funções e uma equação. Aí o aluno foi e disse, professor, quando o senhor deu aqui os valores de V, qual o valor de V? Aí a gente disse lá o valor, se eu não me engano, era 4 metros por segundo. O valor de V0 era 0. O valor da aceleração era 2 metros por segundo ao quadrado. Aí eu queria saber o valor de ΔS. Aí o aluno foi e perguntou, professor, se eu estou querendo substituir valores aqui para V, V0 e A e encontrar o valor de ΔS, então nessa substituição, ela se trata também de uma função. Não, não se trata de uma função. Se trata de uma equação que eu estou dizendo que esse lado tem que ser exatamente igual a esse lado. Ah, professor, mas vão ser iguais em que condição? Na condição de que isso ao quadrado tem que ser igual a isso ao quadrado mais 2 vezes isso, vezes um valor tal, um valor x, que eu quero saber. Então, gente, é a incógnita lá desde o 7º ano, 8º ano que você trabalhava. É a equação do 1º grau. Eu quero saber qual o valor do x para que me mantenha essa sentença verdadeira, dizendo que isso é igual a isso. Então eu vou procurar substituir todos os valores dados na questão e encontrar o valor da incógnita, o valor do meu x, que no caso aqui não é x, o valor aqui é ΔS. Então, gente, independente de como seja a incógnita, se a incógnita é x, é y, é a, é b, é ΔS. Então, as questões na física desse tipo, você vai resolver como uma equação, substituindo os valores dados, então são valores dados, e encontrar um valor que ele pede, que no caso é incógnita. E função, aí alguém pode dizer, ah, professor, então aqui poderia ser uma função também, porque ele vai dar o valor de S, o valor de S0, o valor de V, que é o valor de T. Mas, na verdade, isso daqui, como estão escritas essas sentenças, essas funções, na verdade é um vício de linguagem da notação, porque de maneira mais formal, assim como a gente viu na matemática, de maneira formal, a notação é f de x. Estão lembrados? Então tem esse parentezinho para dizer que o valor, né,
da dependência está aqui dentro. Então, vou aplicar esse valor na sentença para encontrar uma F. Na verdade, isso daqui, bem escrito de maneira formal, seria S de T. Olha aqui, a função horária do espaço com relação ao tempo. Pronto. Isso daí seria de maneira mais formal. Ou seja, me dê o valor do tempo, que eu jogo aqui dentro, e encontro o valor do S de T. Aqui seria o quê? Seria o V de T igual a V0 mais AT. Aqui seria o quê? O S de T. Então, são funções horárias do espaço com relação ao tempo, da velocidade com relação ao tempo, do espaço com relação ao tempo. Então, gente, observem a diferença. Essa daqui eu quero manter a igualdade. Quero saber qual o valor da incógnita. Alguém pode dizer, professor, então a incógnita sempre vai ser ΔS? Nem sempre. Observem aqui quantas grandezas nós temos. V, V0, A e ΔS. Nessa expressão, nessa equação, nós temos 4 grandezas. A brincadeira é essa. Dos quatro termos, a questão sempre vai dar 3. Sempre vai dar 3. E vai pedir a quarta. Então, sempre vai dar 3. Professor, quais as 3 que ela vai dar? Ou pode dar V, V0 e A, e querer o ΔS. Como fez aqui, deu V, V0 e A, e quis ΔS. Ou pode dar ΔS, A, V0 e querer V. Ou pode dar ΔS, A, V e querer V0. Ou pode dar ΔS, V, V0 e querer A. Entenderam? O que vocês têm que entender é o seguinte, é uma igualdade. Trata-se, então, de uma equação. Eu quero saber esse valor, ele tem que se manter igual a esse valor. Nessa condição, qual vai ser o valor do que a questão pede? O que a questão pede vai ser a incógnita, no caso a grandeza incógnita, no caso o valor da grandeza que se pede, ou o valor do ΔS, da aceleração, da velocidade inicial ou da velocidade. É apenas entender isso. Enquanto que função é uma aplicação. Ele vai dizer o seguinte, para t igual a 1. Para t igual a 1, quanto é que vai ser o S? Você vai pegar onde tiver t, vai aplicar. Por que aplicar? Porque uma função é uma aplicação. Então, vai pegar o valor de t, jogar na sentença, substituir os valores e vai encontrar o resultado. Então, gente, nesse primeiro momento, essa é a explicação assim, o mais básico possível. Alguém pode dizer, professor, o senhor explicou aí e eu ainda não entendi. É exatamente porque se faz necessário agora a sala de aula, se faz necessário agora a nossa aula. Nas aulas a gente vai trabalhar isso daqui de maneira bem mais detalhada, de maneira bem mais exercitada. Questão após questão, resolvendo várias e várias vezes até você se adaptar, até você entender e você começar a pegar o ritmo de como se trabalha com essas notações. Tranquilo, gente? É isso aí. Parabéns a todos pelo empenho, pela dedicação, pelas tarefas realizadas. Parabéns a todos, bons estudos e boa sorte.